Bem-vindos ao canal Química Pelúcio e nessa aula nós vamos dar continuidade ao estudo da tabela. Então, gente, na última aula a gente viu que os elementos estão dispostos em ordem crescente de número atômico, beleza? Então, do menor, que é o hidrogênio, até o maior. Agora vamos entender como é que é a estrutura dessa tabela, como ela está organizada. Ela está organizada, gente, em linhas verticais, certo? Linhas que estão de pé. E essas linhas que estão de pé, eu chamo elas de grupos ou famílias, beleza? E nós temos quantos grupos na tabela periódica? Nós temos 8, que vai do 1 até aquela 18, né? Obviamente, se tem 18 famílias, vai do 1 até o 18. Então, são essas linhas verticais que estão aqui, beleza? Então, as linhas verticais. E nós temos as linhas horizontais, que nós chamamos de família, beleza? Então, nós temos aqui as linhas horizontais, que nós chamamos de família, não, chamamos de período, beleza? Confundi aqui. Então, aqui os períodos são as linhas deitadas na tabela, as linhas horizontais. E nós temos aqui, gente, 7 linhas horizontais, 7 períodos, certo? Por exemplo, aqui, o primeiro período, ele começa aqui no hidrogênio e ele dá um salto, certo? Ele dá um salto até o hélio, lá do outro lado. Então, aqui do hidrogênio, a gente vai aqui para o hélio, beleza? Dá esse salto. Então, o primeiro período, ele é o período mais curto que nós temos na tabela, né? Só tem 2 elementos, o hidrogênio e o hélio. O segundo período, ele também tem aí um espaçamento, né? Um salto de um elemento para outro. Aqui começa no lítio, vai para o berílio, salta lá para o boro, e depois vamos para o carbono, nitrogênio, tal, e termina aqui no neônio. O terceiro período também tem um salto, beleza? Começa aqui no sódio, magnésio, e dá um pulo lá para o alumínio e termina aqui no argônio, beleza? E aí o quarto e o quinto período, eles seguem linhas normais, né? Não tem salto nenhum, linhas normais, quarto e quinto período. E aqui no sexto período é que começa uma coisa que pode confundir bastante. A tabela, gente, ela poderia ser algo mais esticado, certo? Ela era para ser um pouquinho mais esticada a conformação dela, só que eles preferiram deixá-la um pouquinho mais compacta. O que eles fizeram? Eles fizeram um recorte nessa tabela e colocaram essas duas linhas aqui para a parte de baixo. O que aconteceu? Olha só. Por exemplo, quando eu chego aqui no sexto período, começa aqui, né, com o elemento o césio, né, e vai aqui para o bário. Só que do bário eu não vou para cá, certo? Eu não vou aqui direto aqui para, se não me engano, esse aqui é o áfio, né? Então aqui vai direto do bário para esse outro elemento aqui na frente. O que acontece? Na realidade, do bário eu vou descer para a primeira linha de baixo aqui. Então eu vou começar aqui lá no lantânio, beleza? É porque essa parte foi recortada daqui. Então essa aqui é a continuação da parte de cima aqui. Então continua aqui na parte de baixo. Então aqui no sexto período eu vou do bário e desço para o lantânio, certo? Então toda essa linha aqui, toda essa série aqui de baixo aqui pertence ao sexto período. Beleza? Então todo mundo aqui pertence ao sexto período. Só está na parte de baixo porque foi recortado. Senão a tabela seria muito extensa. Imagina toda essa linha que está aqui, ó. Essas duas linhas encaixadas aqui em cima. A tabela ficaria muito extensa, ficaria extremamente comprida, né? E daí, para deixar mais compacta, fizeram esse recorte e colocaram na parte de baixo. Beleza? Então, quando aqui, ó, sigo no bário, vou para o lantânio, termino toda essa série aqui. Aí, quando eu chego no final dessa série, eu vou para onde? Eu venho para cá. Aí eu continuo normalmente a minha série. Então, olha só, toda essa volta que a gente dá no sexto período. Então, césio, bário desce para o lantânio, percorre toda essa série, depois volta de novo para o normal, ok? Essa série, gente, aqui de baixo, essa primeira aqui do sexto período, que pertence ao sexto período, por começar com o elemento lantânio, nós chamamos ela de série dos lantanídeos,
beleza? Então aqui é a série dos lantanídeos, abreviar. Então, por começar pelo lantânio, a gente fala que é a série dos lantanídeos. Agora, o que acontece? O sétimo período acontece algo semelhante também, ok? Acontece algo semelhante. Então, aqui eu tenho o sétimo período. Franço, rádio, e eu não vou aqui para o Rutherford, beleza? O que acontece? Eu desço, mesma coisa, ó, saio aqui do rádio e vou lá para o actínio, beleza? Aqui o actínio, sigo toda essa linha que pertence ao sétimo período, termino nesse daqui e vou para onde? Volto para a situação normal. Agora eu venho para cá de novo e continuo a minha linha no sétimo período de novo. Tranquilo? Então, essas duas séries, elas pertencem ao sexto e ao sétimo período. Aqui é a mesma coisa, né? Como o elemento é o actínio, a gente chama essa série de elementos aqui na parte de baixo, na segunda linha, de actinídeos. Tá? Então, actinídeos. Vou abreviar aqui. Então, actinídeos, porque começa com o actínio ali, o primeiro elemento, beleza? Então, os lantanídeos, eles estão encaixados no sexto período e os actinídeos estão encaixados no sétimo período também. É só uma questão de organização, um recorte que foi feito para não ficar tão comprida, tão extensa a tabela. Fica mais compacta e melhor para analisar. Tranquilo? Bom, gente, vamos terminar agora aqui essa aula, que era só para falar realmente da estrutura de grupos e períodos e analisar algumas coisinhas aqui. Vamos fazer alguns exercícios de fixação de localização, simplesmente para a gente fixar essa parte aí de grupos e períodos. Por exemplo, aqui, ó, o ferro, eu quero saber qual é a família, qual o grupo que ele está e em qual período ele está localizado. Olha só, então aqui, 1, 2, 3, 4. Então, ele está no quarto período, certo? Aqui ele está no quarto período. Então, o ferro, ele está localizado no quarto período da tabela, beleza? E ele está em qual grupo? Bom, se você ver aqui, tá meio apagadinho, mas é o grupo 8, certo? A linha vertical 8. Então, ele está no grupo 8 dessa tabela, beleza? Vamos ver mais um exemplo. O nitrogênio. O nitrogênio, gente, olha aqui, 1, 2, ele está no segundo período, né? Então, o nitrogênio, símbolo N, ele está, então, aí no segundo período da tabela. Beleza? Então, segundo período da tabela. E ele está em qual grupo? Então, aqui está no segundo. E no período e no grupo, gente, ele está no grupo 15. Beleza? Então, aqui no grupo 15 da tabela periódica. Vamos fazer o inverso agora? Agora eu quero saber qual elemento está no grupo 10, beleza? Grupo 10, e está no quinto período, certo? Quinto período. Que elemento que é esse? Vamos procurar ele. Bom, então lá, grupo 10, tá aqui, tá nessa linha. Então, nessas verticais aqui, beleza? E tá no quinto período, então 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu vou bater nessa linha. Quinto período. Grupo 10. Bateu no PD aqui, né? Então, esse é o nosso PB, né? PD, né? Então, tá aí o nosso elemento. Beleza? Bom, gente, era isso por essa videoaula. Eu queria que vocês aprendessem aí a fazer essa localização dos elementos, beleza? Entendesse qual é o grupo, certo? O que é grupo, são as linhas verticais. O que é períodos, né? Que são as linhas horizontais. E também entender como é que funciona essa localização na tabela periódica, beleza? Então aqui, ó, grupos são essas linhas e os períodos... grupos são as linhas verticais, né, as linhas de pé, e os períodos deitados. Né? Esse daqui, PD é o elemento paládio, beleza? O elemento paládio. Então, o elemento paládio, a localização dele, grupo 10, período, quinto período. Então, acompanhe a próxima videoaula, onde nós vamos continuar falando aí sobre tabela periódica.